Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica, onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos em Daniel, mas antes do estudo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, é muito importante para que o canal cresça e seja divulgado para outras pessoas. Comente aqui, aquilo que você aprendeu até aqui ou alguma dúvida que não foi tirada em nosso estudo. E eu vou estar tentando compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi também. Compartilhe com pessoas que você entende que esta é uma boa ferramenta para que nós possamos crescer juntos também. Antes do estudo, vou deixar passar um vídeo aqui do curso Legado, um curso que eu já fiz, me formei, é um curso de aprofundamento bíblico, foi muito importante para a minha vida e eu creio que também que seja para vocês. E depois do vídeo vai ter a vinheta e depois o estudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17 horas, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no estande após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério. Vamos lá, nosso estudo de hoje está em Daniel capítulo 6, versículos 1 a 17. Na cova dos leões, há inveja. É uma história bem conhecida por muitos, talvez todos que estejam assistindo já tenham ouvido essa história. Daniel na cova dos leões. O que nós vamos ver aqui, antes da nossa leitura, já para adiantar para vocês, é que semana passada nós vimos que o rei Belsazar, ele teve essa visão de uma mão, como se fosse uma mão humana escrevendo na parede. Ele teve que chamar algumas pessoas para interpretar, para falar para ele. Daniel, mais uma vez, foi acionado. E semana passada nós vimos que a escrita significava exatamente que ele iria perder o seu reinado e seria entregue aos medos e persas. Hoje nós temos esse novo rei, Dário. Ele que faz parte então desse novo império que está assumindo agora essa parte da história lá em Israel e em Judá. Beleza? Então nós vamos ler na minha versão NVI, capítulo 6, versículos 1 a 17, e vamos fazer aquela tradicional divisão, né? Para que facilite o nosso entendimento e a aplicação mais prática. Diz assim na minha versão NVI. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falha alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto.
Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste o decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Oremos. Santo Deus, Tu és maravilhoso, soberano, e graças te damos por mais um dia até aqui. Conduza-nos nesse devocional, que possamos, Pai, a cada dia mais aprender a Tua palavra, entendermos o significado das histórias e assim aplicarmos em nossas vidas hoje. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Vamos naquela tradicional divisão. Nós temos 3 divisões aqui. Primeira, nos versículos 1 a 9, o sucesso traz inveja. Daniel, novamente, ele se destaca. E isso traz inveja, porque o seu status de importância no reino, através do seu destaque, deixou o rei ainda mais empolgado com ele, querendo colocá-lo numa posição ainda maior, como um cargo ainda mais imponente diante do seu reino. Ele seria um governador de todo o reino. Então, isso causou inveja aos supervisores e aos sátrapas. Uma observação: sátrapas é uma palavra que está sendo tão repetida aqui, que para vocês entenderem que os sátrapas nada mais são do que governadores de uma satrapia. O que foi, Marcelo? Qual foi, Small? Bagunçou tudo agora. O que é uma satrapia? Se sátrapa são governadores de uma satrapia, não adiantou de nada. E o que é satrapia? São territórios. Então, sátrapas nada mais são do que governadores de territórios. Voltando agora para o estudo, isso trouxe inveja aos supervisores, aos sátrapas, e eles não conseguiram encontrar motivo algum para acusar Daniel, porque, como o texto fala, ele era fiel. Não encontraram erro algum através daquilo que eles procuravam julgá-lo. Então, eles encontraram algo muito conveniente para, então, julgarem Daniel. Vamos ler nos versículos 5 a 9. Diz assim: finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Eles não encontraram motivo algum para acusar Daniel, e eles então atacaram a fé de Daniel, para que o rei criasse um decreto onde não se pudesse adorar nenhum deus. Mas olha só,
nem um Deus com D minúsculo, porque o nosso Deus com D maiúsculo, Daniel, ele seguiu firme. É o que nós podemos ver no versículo 10. Firmeza no Senhor. Versículo 10 é muito importante. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao Deus. Eu vejo esse como um grande momento, onde Daniel ele não obedeceu ao decreto do rei para se manter firme ao Senhor. Ele não se rebaixou diante de um decreto que era proibindo a ele de adorar, de cultuar ao Senhor, e ele simplesmente, mesmo tendo um alto cargo, mesmo sendo cogitado a assumir um cargo ainda maior, ele não se rebaixou ao decreto e continuou firme no Senhor. Como de costume, o texto fala, como de costume, 3 vezes ao dia. Ele não parou, ele seguiu firme, mesmo sabendo do decreto, mesmo sabendo que ele poderia sofrer punições, ele seguiu firme. E nós vamos observar na terceira divisão, dos versículos 11 a 17, o cumprimento do decreto. Então, já que não haviam motivos para julgá-lo, encontraram-se agora o motivo. Eles flagraram Daniel em sua oração. E aí, eles foram para o rei. O rei tentou ali dar um jeitinho para não cumprir, mas foi alertado. Olha só, conforme a lei dos medos e persas, não se pode revogar um decreto do rei. O rei não teve o que fazer e cumpriu. Lançou Daniel na cova dos leões. Como eu falei na introdução, muitos aqui já devem ter ouvido essa história, sabem contar de cor salteado, talvez de frente para trás, de trás para frente, seja lá como for. Mas talvez o que muitos não saibam é o que isso realmente significa. O que significou para a época e o que pode ser trazido para nós hoje como aplicação em nossas vidas. Vocês vão saber disso hoje e no próximo sábado, quando a gente concluir esse estudo. Vamos para as aplicações. Primeira, faça o seu melhor para Deus. Não faça em busca de sucesso, embora o sucesso possa vir, mas não faça em busca de sucesso. E se vir sucesso, saibam que haverá inveja, que haverá pessoas que irão tentar ao máximo sabotá-lo, ao máximo tirá-lo da sua posição por inveja, mas ainda assim, faça para o Senhor. Então, faça o seu melhor para Deus. Segunda aplicação, seja firme no Senhor. Daniel, ele seguiu firme. Nós vimos até aqui, ao longo de todo o livro de Daniel, que nós já estudamos até aqui, como Deus tem cuidado dos seus. E Daniel segue firme no Senhor, cultuando ao Senhor. Apesar de um decreto que o proibia, ele seguiu cultuando ao Senhor. Terceira e última aplicação, prepare-se para as perseguições. Sua firmeza, ou melhor, nossa firmeza no Senhor, ela pode trazer perseguições futuras, mas nós devemos estar firmes nele, sempre procurando honrá-lo, glorificá-lo. E apesar das perseguições, estaremos preparados nele. Nós temos então uma grande ideia que fica da seguinte forma. Estando firme no Senhor, faremos nosso melhor a Deus, mesmo em meio às perseguições. Vou repetir. Estando firme no Senhor, faremos nosso melhor a Deus, mesmo em meio às perseguições. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.